a gente contextualizando. Então vence a depressão sem Sem medicação, remédio, sem medicação, né? sim. Se tivesse meio que um passo a passo, não encomendamos isso, mas se tivesse um passo a passo, Tá. os 5 passos para, quais seriam esses passos que você fala assim, olha, isso é importante, isso me ajudou o meu marido, ajudou a minha família. Quais passos seriam esses? Vamos lá. Na sua opinião, olhando pela sua experiência. Tá. Né? Olhando com a minha visão de que estava acompanhando alguém no quadro depressivo. Perfeito. Tá? Eu não passei pela depressão. Ok, mas você acompanhou alguém muito certo. Próximo. Perfeito. Então são duas visões que a gente precisa entender. Ótimo. Tá? Ok. Talvez o depressivo não vai conseguir fazer esse passo a passo. Ok. Talvez. Perfeito. Mas quem tá ali junto acompanhando é mais fácil, tá? Então, primeira coisa, aceitar. Ok. Você tem que aceitar isso. Ótimo. Tá? Esse período de negação já era. Perfeito. A aceitação, a identificação. Ok. Quando eu digo de identificar, aceitar aquele quadro e você identificar o que de fato está acontecendo. Foi esse passo que eu fiz, tá? Perfeito. Então, beleza, eu tô com a depressão aqui que eu preciso enfrentar. Perfeito. Por que ela veio? Perfeito. E aí, é essa engenharia reversa. Perfeito. Tá? A identificação. Qual o passo que eu tenho que dar para poder mudar isso? Tá. O 4º e o 5º passo, que a gente vai para ressignificação, eles estão meio que interligados. Ok. Tá? Quando eu identifico, exemplo, identifiquei que aquela pessoa tem a rejeição. Ok. Tá? Aquela depressão foi na engenharia reversa, cheguei lá na rejeição. Ok. Exemplo. Perfeito. Tá? Como que eu faço para ressignificar essa rejeição? Aí eu posso buscar um hipnoterapeuta, eu posso buscar, de repente, sei lá, uma constelação, eu posso buscar um psicólogo, eu posso buscar um treinamento de inteligência emocional. Existem várias ferramentas, né? Exato, tá? Para poder fazer essa ressignificação. O que é ressignificação? E essa foi uma pergunta que me levou. Ainda tem alguns minutos? Tem sim. Tá. Vai me controlando, que eu falo bastante. Foi uma das perguntas, uma das coisas que me falaram, Vivian, você tem que ressignificar isso. Eu falei, tá, o que é isso? O que é isso e como eu faço isso, né? Tá? Então, o que é ressignificar? Você dá um significado novo para aquilo que aconteceu. Tá? Como que você faz isso? Revisitando aquela situação, revisitando o momento e vendo o que poderia ter acontecido. A gente, né, usa aquele termo. Quais os recursos te faltaram ali? Recursos o quê? O que você gostaria? Talvez um sentimento diferente, talvez você gostaria de incluir alguém ali na cena, ou talvez você gostaria de tirar alguém daquela cena. Só que isso é difícil a gente fazer sozinho, né? Foi onde entrou a inteligência emocional na nossa vida, né? O treinamento de inteligência emocional e tal. A gente precisa de ajuda, justamente, você falou isso, essa questão de trazer a emoção de volta, você tem que revisitar o momento em todos os seus sentidos. Você tem que realmente sentir aquilo novamente e mudar. É aí que você vira a chavinha. E aí você volta, aí você faz a engenharia pra cá, engenharia reversa. Aí você volta de novo pro seu momento presente com aquele momento ressignificado. Vivian, eu nunca mais vou lembrar disso. Também passei por isso. Você vai lembrar. Vai lembrar. Qual é a diferença, então, Vivian? A diferença é que quando você olhar para aquele momento, aquilo não vai te doer mais. Não tem dor. Entende? Esse é o processo de cura. Exatamente. É aí que está a cura do negócio, tá? Legal. Então, a aceitação, a identificação, Bacana. Você escolher qual processo você quer viver. Bacana. Através de qual processo você quer trabalhar isso, através de qual profissional. Perfeito. E aí você trabalhar a ressignificação. Top. Eu vou colocar Como eu sei que eu tô curado, Vivian? Quando você olhar para aquele momento e aquilo não te doer mais. Top. Eu vou colocar um passo antes. Perfeito. Só ver se faz sentido, tá? Então, aceitação. Vai mexer no meu método do céu. Lá. Então, 5 passos, Só isso? Porque eu gosto de você. Tem 5 passos, então agora vai ter 6. Vê se faz sentido. Beleza. O passo 0 ou o passo 1. Então, eu aceito, mas antes de eu aceitar, eu preciso ter um diagnóstico, né? Então, procurar um... Os sintomas, sim. Quando eu digo Quais assim... são os sinais? Procurar um profissional, né? Pra saber se você está ou não depressivo. Faz sentido isso, não? Porque senão eu acredito... Senão eu acredito que eu estou depressivo, mas nunca ninguém me diagnosticou. Para você faz sentido eu ter o diagnóstico para olhar para isso ou não? Faz sentido. Tá. Faz sentido. Mas muitas vezes, e aí eu falo... digo por mim que eu não tinha recursos. Tá. Entendi. Tá? Então, assim, eu não tinha recursos nem para procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Ok. Entende? Entendi. Então, vamos lá, vamos ajudar.
Como é que eu sei, Vivian, que eu estou em depressão ou tem alguém comigo que está em depressão? O cara tá triste. Tá, triste todo mundo fica, tristeza, entende? De repente teve um momento de luto, sei lá, trabalho, de dificuldade financeira, sei lá o quê, perdeu o carro, não sei. Tá. Fiquei triste. Isso se torna constante. E aí você começa a ter atitudes, falta de motivação, né? Você busca o isolamento, você já não tem mais vontade de fazer nada, e isso vai se agravando. Tá? Perfeito. Perfeito o que você falou. Ótimo. É necessário o diagnóstico? Vivian, eu não tenho recursos, porque o YouTube chega para todo mundo. Sim. Né? Às vezes vê no vizinho. Às vezes a pessoa não tem o recurso ali, mas vê no vizinho, vê no amigo e tal. Sim, perfeito. Não tenho recursos, Vivian. Aceita que tem, então perfeito. Olha os sinais. Identifica ali os sinais. Como essa pessoa tá? Que quadro que tá? Isso já está acontecendo por um tempo, um período, isso está impactando as outras áreas da vida, a pessoa já não ri mais, a pessoa não tem, você vê que ela perdeu a vontade, o brilho. Perfeito. Entende? Aí, sim. Excelente.